como vai você? Estamos de volta com o nosso podcast Ecomac Sul. Ecomac Sul, o maior e mais importante encontro do setor de materiais de construção que irá acontecer de 1 a 3 de setembro lá num dos resorts mais conhecidos e desejados do Brasil, o Costão do Santinho, vizinho, 30 e poucos quilômetros de Florianópolis. Pois bem, e hoje o nosso bate-papo é com esse ex-office boy, ex-mensageiro, o Lucas Pacheco. Lucas, que história bacana, cara, você entrou na Pado, hoje diretor comercial, um cargo super importante, não é? Um cargo extremamente responsável por tudo aquilo que é feito no país, não só no país, mas fora do país também, comercialmente. Mas você começou lá atrás, lá atrás, Lucas, que eu queria saber. Lucas Pacheco, você é nascido em Londrina ou onde? Nasci em Londrina, sou pé vermelho. É pé mesmo? Vermelho, pé vermelho. Londrinense? Londrinense. Que legal. O que você fez até antes de entrar na Pado? Registrado, o primeiro trabalho foi na Pado. Eu trabalhei com meu pai ele é mestre de obra. Na época ele trabalhava de forma informal, não era registrado, então ele é independente. Eu trabalhei como servente com ele. Ah, isso é legal, trabalhei cara. como servente. Então você bateu massa? Bati massa. Carregou tijolo? Não gostava. Não gostava? Não. Confessa que não era um negócio legal. Confesso que não era algo que eu queria pra minha Mas minha pegou vida. no pesado. Mas peguei no pesado. Meu pai, desde pequeno, ele sempre nos trouxe muita responsabilidade com o trabalho. Numa época em que hoje, obviamente, que tem que se observar toda a política de trabalho infantil, trabalho escravo, mas numa época trabalhar com o pai seria legal também, porque o pai cuidava e educava, isso né? Aí, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde com ele, então já tinha meus 15 anos. Com irmãos ou não? Com irmãos. Eu tenho um irmão, né, que trabalhava junto com a gente e tenho mais 2 irmãs. Eu sou filho mais velho de 4. Que legal, cara. Então, o começo foi mão na massa. Mão na massa. Eu ia lá pra pegar no pesado mesmo, e mais pra ter essa responsabilidade, né? Entendi. Meu pai levava a gente pra trabalhar, e daí com 17 anos teve uma oportunidade na Pado, participei de uma seletiva lá pra mensageiro, que é uma função que nem existe mais. Entendi. Eu tinha um vizinho que trabalhava na Pado, trabalhava no departamento de marketing, e ele comentou que surgiria essa vaga, deixei um currículo. Vai lá, menino, deixa lá seu currículo. Fiz essa currículo. entrevista, assim, sem muita expectativa. Eu lembro que tinha alguns meninos lá que estavam participando e eu acabei passei. Era mais ou menos um office boy. Era mais ou menos um office boy interno, né? Eu entregava correspondência dentro da empresa. Por isso que se chama de mensageiro. Então nada de WhatsApp, nada de tecnologia, era tudo no papelzinho. Tudo no papel, lembra? Cara, eu lembro isso assim, existiu mesmo, né? Existiu. Assim, correio chegava, era muita correspondência. Então, de manhã eu entregava no administrativo. Chegava aquele montão de cartas, jornal, documentação, tudo na recepção. Tudo na recepção, tinha que separar por departamento. De manhã entregava no administrativo, à tarde entregava na fábrica. Então, olha tinha só. todo esse trabalho. Daí, já começou conhecendo a indústria inteira. Conheci a indústria inteira. E essa é a oportunidade que tem, né? Um mensageiro. Eu conhecia todos os departamentos, todos os setores. Então, ali eu tive a oportunidade, de fato, de me comunicar com todos. E o mensageiro, na época, ele era... a chefe direta do mensageiro era a diretoria. Era a secretária executiva do presidente. Então você falava lá com o presidente e falava com a pessoa, vamos dizer, mais chão de fábrica. É isso mesmo. Então, num decorrer de trabalho ali num período, eu também executava trabalhos para a diretoria. Lançava uma nota, fazia alguma separação ali de algo específico para o conselho, para a presidência. Quanto tempo você ficou nesse cargo? Eu fiquei 11 meses. Menos de um ano, você já mudou. Aí a gerente de marketing me chamou para trabalhar no marketing, né, numa oportunidade que teve. E daí eu comecei a trabalhar lá focado em amostra, né, no PDV. Daí eu recebi os pedidos de amostra, olha que loucura, recebi através de Excel, né, que vinha no e-mail, eu tinha que imprimir, tinha que fazer toda... preenchimento de dados ali, fazer o lançamento no sistema. Olha que legal. E recebia também algumas até via fax na época. E aí já começou a se meter no marketing. Comecei a se meter no marketing. Daí ali eu fui avançando, né? Passei nesse período mais operacional e depois eu fiquei responsável, participei como assistente ali de eventos e feiras. Então participei muito de FEICOM, né? Como um braço assim de apoio, né? E depois eu tive uma oportunidade para ir para o comercial e ali foi onde eu me encontrei. Eu cheguei a fazer 2 anos de marketing na faculdade e tranquei depois. Porque você estava imaginando exatamente que o caminho da comunicação, da publicidade, do marketing seria aquilo que ia chamar mais sua atenção. Na verdade, assim, Marcão, assim, eu vim de uma família muito simples e humilde, né?
Quando eu tive a oportunidade dentro do marketing, e assim, eu já visualizei dentro da Pado que a Pado dava muita oportunidade, assim, trabalhava muito a questão da mão de obra interna. Para mim, aquela era a oportunidade da minha vida. Quando eu estava no marketing, falei, a oportunidade da minha vida, não vou deixar isso. Eu nunca pensei em marketing. Então surgiu aquela oportunidade, agarrei aquela oportunidade, falei, vou estudar, vou me dedicar, vou dar meu melhor aqui. É isso aqui que eu vou seguir para mim. E não era algo que, de fato, eu almejava. Aí teve uma oportunidade de comercial, e quando eu fui pro comercial, porque daí o gerente falou assim, pô, você é muito comunicativo, você se comunica bem com as pessoas, vamos para lá e tal. E eu fui, foi quando eu me encontrei. Aí eu tranquei marketing, comecei a fazer administração de vendas, né? E aí eu segui ali no departamento. Ficou mais latente em você a parte comercial do que a comunicação? Muito mais latente, muito mais latente. E assim, eu sou uma pessoa muito analista, gosto muito de dados. E ali eu comecei a ter acesso a muito relatório, né? A Isso muito te indicador, atraiu? isso me atraiu. Então ali eu tive fui assistente, analista, né? Até que eu tive outra oportunidade, que foi a construção do setor de inteligência de mercado. Aí você falou, opa, tô nessa também. Aí foi como eu gostava muito de dados, era muito detalhista nisso, nunca fiz um curso de Excel, mas eu era muito curioso e fui aprendendo com as pessoas que foram passando durante o meu período de Pado ali. Eu já estava desenvolvendo um macro no Excel, fazendo um monte de coisa de forma fuçando automática. Entrei no departamento de inteligência de mercado para ser o braço comercial analítico. Entendi. Então eu participei em toda essa construção. Ali eu fui analista, aí fui analista sênior, até quando eu assumi, cheguei a ser coordenador de inteligência de mercado por um bom tempo. Cheguei a ser braço do diretor de um determinado momento. E daí dali eu tive uma virada de chave, porque eu estava me tornando muito especialista, né? Ou eu seguiria como um especialista, ou eu ia para um cargo mais de gestão, de venda comercial. E daí foi quando eu decidi me desafiar. E eu saí da minha zona de conforto e fui para uma oportunidade comercial, né? Você lembra quantos anos você tinha? Eu tô falando de 5 anos atrás, aproximadamente. Não, mais. Eu deveria ter meus 26 para 27 anos. Era não sair da zona de conforto, porque eu sei que trabalhar na Pado não tem zona de conforto, é desafio o tempo todo. Mas era sair de um local onde você dominava para uma área onde iria te desafiar. Isso aí, que era o novo, né? Ali eu estava mais seguro no sentido de domínio, né? De função. Quando você batia massa lá atrás, você imaginou que você tivesse, não tendência, mas facilidade com números, com a parte comercial? Eu sempre fui de exatas, sempre, assim, matemática, eu adorava, era a matéria que eu mais gostava, assim, de fato. E eu comentava muito com meus pais, assim, ó, isso aqui eu não quero pra mim, eu vou trabalhar, eu comentava assim, brincando, eu vou trabalhar de camisa e sentado, né, brincando, né, moleque, nem sabia. Eu não quero bater massa. Eu não quero isso, né, então foi algo que eu sempre me dediquei muito, independente da função que eu fosse exercer, com muita excelência, assim, comprometimento. Que legal, porque diretor comercial hoje dessa empresa que a gente tem muito orgulho de ter, né? A gente chama uma empresa de Londrina, e Cambé briga porque está bem ali na divisa, Cambé também, mas vamos dizer que é uma empresa genuinamente paranaense, para não ter briga, né? E é uma empresa que representa a segurança no país inteiro. Muito mais do que cadeado, a Pado representa hoje o sinônimo de segurança. De segurança. Né? A Pado é líder, né, no mercado, não só de cadeado, mas também de fechadura. Tem expandido ano após ano o leque de soluções para segurança residencial e corporativa. Então, a Pado não é só um cadeado ou só fechadura. O core dela vai muito além de produto. O core dela é focado, de fato, na solução. Está há 87 anos fazendo parte do cotidiano do brasileiro e não só isso, né? Preocupado, de fato, com a segurança de milhares de famílias há muito tempo. A Pado foi a primeira fábrica de cadeado no Brasil. Foi a primeira? Foi a primeira fábrica de cadeado no Brasil. Nós estamos falando sobre quase 100 anos atrás. A Pado foi fundada em 1936. Em 1938 fabricou seu primeiro cadeado. E há quase 30 anos está aqui em Cambé. Há quase 30 anos, isso mesmo. Em 97, o presidente atual, né, fez a aquisição, trazendo de São Paulo para o Paraná, para Cambé. E desde então, ela só vem crescendo e expandindo
a cada ano. A Pado hoje ela participa de forma direta, né, muito capilarizada, né, tá em mais de 3.500 municípios, atende mais de 18 mil clientes nos últimos 12 meses. Né? A gente pode dizer que ela está no Brasil inteiro. Está no Brasil inteiro. Porque quando você tem um distribuidor em Manaus, significa que a Amazônia tem Pado. Quando você tem isso em Belém do Pará, você sabe que você tem toda uma região. O distribuidor, ele faz um papel preponderante em capilarizar tudo isso. Importante demais, é crucial, né? O distribuidor é muito importante para o negócio. A gente atende todos esses segmentos. A gente atende varejo, o atacado, indústria, construtora. Então, a Pado, ela se preocupa e atende também todos esses segmentos. De forma indireta, a gente está em todos os municípios. De forma direta, né? Saindo tudo da Pado. A Pado, em qualquer lugar que eu vou, eles perguntam: a Pado tem alguma filial em alguma outra cidade? Não, é tudo em Cambé. Então, toda a distribuição, produção, né, ela sai tudo de Cambé. Tudo de Cambé para mais de 3.500 municípios. Autossuficiente em todos os equipamentos. Em todos. A Pado é 100%, né, vertical. Né? Ela produz 5 milhões de componentes para produzir todos. É muito, né? Por dia? É muito, por dia. São 5 milhões de componentes por dia para produzir mais de 90 mil cadeados por dia e mais de 15 mil fechaduras por dia. E um grande desafio. Aí vamos lá. Então nós temos agora a nova tecnologia, nós temos as novas paredes que parecem com tudo, e é tinta, e é pintura, e não é pedra, é tecnologia, as portas ficam cada vez mais diferentes. O arquiteto fala, não, eu quero uma fechadura que combine. Antigamente, fechadura é fechadura, cadeado era cadeado, e ninguém se importava com a parte estética. Hoje, a exigência do mercado é que aquela fechadura, aquele cadeado, ele não impacte negativamente num bom designer. É um grande desafio, não é? É um desafio, e a Pado foi pioneira nisso aí também. A Pado, ela foi a primeira fabricante de fechadura a participar da Revestir, que é uma feira focada para o acabamento, para o arquiteto, né, para o especificador, trazendo um conceito, saindo do funcional da fechadura, né, e levando também esse lado emocional, né, esse lado de design, que a gente trouxe o conceito de metais para portas. Né? Não deixa de ser um produto de acabamento e que precisa ser de fato... Para não chocar. Para não chocar. Para integrar. Para integrar. Então, a Pado tem hoje produtos direcionados já com design. Ele se preocupa muito com isso. Tem produto com design até da BMW. A gente tem parceria com a BMW Design Works, que fez uma linha, né, de design específica. A gente tem produto assinado por arquiteto, que é o Fabrício Ron, que é até da nossa região também, um arquiteto muito famoso, fez produto específico. E agora, né, recentemente, na Revestir desse ano e lançamento agora a partir de janeiro, uma linha também toda customizada, onde você pode trabalhar tanto metal como Corian, que o Corian também é uma pedra, não sei se você conhece, também tendo trazendo harmonia para o ambiente e trabalhando muito esse especificador, né? Que é quem de fato decide ali no final, na ponta. Na ponta, né? Porque nós estamos falando sobre as residências, né? Mas eu percebo também que a indústria, né, o comércio, ele precisa da segurança, né? E vou reafirmar mais uma vez. O sobrenome da Pado é segurança. É segurança. Né? Não passa a ser apenas cadeado, passa a não ser apenas fechadura, né? E qual que é o pensamento sobre segurança? Cada vez mais, infelizmente, o mundo está inseguro e a gente precisa nos assegurar das nossas empresas, indústrias, e esse é um pensamento da empresa também, né? É um pensamento estratégico nosso, né? Como eu até mencionei, a gente vem avançando o nosso core de produto para um core de fato de solução, que é segurança. Então a gente não pensa só no cadeado e na fechadura, a gente pensa em outras soluções, e não só também, quando a gente fala de segurança residencial, a gente também pensa na segurança da pessoa em si. Então a gente, numa fechadura eletrônica, a gente tem controle de acesso, a gente tem alertas de incêndio. Então a gente pensa não só na segurança de um roubo, né? Quando a gente fala de segurança, a gente pensa que é só segurança de roubo, mas não, a gente também tem que pensar na segurança da pessoa também. Conforto também, do conforto, né? E também segurança de dados, né? A Pado lançou agora recentemente, a partir de janeiro está no mercado com uma fechadura digital 100% brasileira, onde todo servidor
está no Brasil. A maioria das fechaduras eletrônicas, elas estão com servidores externos. Então, querendo ou não, existe uma insegurança de dados também, né? Então, a gente se preocupa muito com a segurança dos brasileiros, não há um ano, há 87 anos, com esse compromisso de levar a segurança a cada residência aí. O Brasil, para você fazer contato com todos os seus comandados, né? O departamento comercial precisa estar sempre muito antenado com tudo aquilo que acontece no balcão. Uhum. O balcão é importante, aquele que fica ali no balcão cumprimentando o comprador direto, ele passa essa mensagem para você, porque na hora que você está junto com a sua diretoria, junto com seus pares, é lá da rua que vem a grande mensagem. É isso mesmo. Né? Então, esse ouvir o balcão é importante? Extremamente, assim, o nosso mercado, o Matcom, ele é extremamente relacional. Ele tem essa necessidade dessa proximidade, né, do representante com o balconista, né, da indústria com o lojista. Então é importante tanto o vendedor como a indústria conhecer não só o dono do estabelecimento, mas conhecer os vendedores, né, conhecer quem recebe o seu produto, porque é ali onde a mágica acontece, né? É ali que de fato as coisas vão acontecer e as dores elas vêm de fato direto do mercado. Não adianta a gente estar dentro da nossa salinha lá atrás da mesa que a gente não vai conseguir entender todo esse mercado que é imenso no material de construção. A pandemia ensinou o quê? Porque você trabalha hoje com um dos setores mais importantes. Na pandemia, nós descobrimos que logística, saúde, transporte, segurança e passaram a ser aqueles detentores de todas as atenções. São empresas tão importantes e cruciais que todas as outras parece que ficaram secundárias. Né? E esses segmentos, entre mais alguns, foram os mais importantes. A segurança, ela mudou muito depois da pandemia, não é? Mudou. O termo segurança, Mudou, de fato. Durante a pandemia, né, claro, houve um aumento de consumo em relação à casa, não só a segurança, mas também no ambiente ali, né, mais aconchegante, porque as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa e ver a necessidade de algumas reformas específicas. Então, o fato do nosso segmento ter sido, na época, importante ali, né, identificado como algo essencial, ele fez com que o nosso consumo do Matcom ele fosse maior que vários outros segmentos, né? E a pandemia trouxe a importância da gente cuidar das pessoas, principalmente, né? Eu acho que esse é o ponto de reflexão, né? De se atentar com isso. E a segurança vai muito nesse foco, né? Na segurança das pessoas, da casa, da residência, o fato de você ter tranquilidade de estar no seu lar, saber que você está seguro também, ou quando você não está no seu lar, saber que seu patrimônio está seguro, você sair para trabalhar, saber que seus filhos estão seguros, sua esposa está segura. Então a pandemia trouxe uma importância a mais relacionada à segurança, principalmente porque está relacionado a pessoas. Exatamente. E aí você tem, antagonicamente, você tem um cadeado que ele fica ali apenas trancado por um clique, e você, do outro lado, você tem uma fechadura que é controlada a milhares de quilômetros e ela pode ser observada, né? Essas duas vertentes continuam sendo na mesma indústria, na mesma fábrica, com o mesmo pensamento. Bem simplesinho, que é um cadeado de porteira, no bom sentido, né? Um produto tradicional. Produto tradicional, totalmente. E ali de alta complexidade, um produto assim, dos mais modernos no mundo. Existem clientes ainda para os dois produtos? Existem clientes para os dois produtos, existem. A gente tem, assim, o Brasil ele é um país de vários países. Né? É uma escola, né? É uma escola. Então tem, de fato, consumidor para todas essas necessidades, né? Então, a fechadura eletrônica hoje, ela nos possibilita infinitas formas de controle, né? Então, assim, já pensou? Você sabe, se a pessoa que tentar usar uma senha lá que não existe, você recebe no seu celular a notificação na hora. Você quer criar, por exemplo, uma senha provisória para alguém que vai lá trocar o gás da sua casa, apenas uma visita. Você consegue fazer uma senha provisória. Na segunda vez que acessar, já não acessa mais. Mas o cadeado continua sendo essencial, porque o cadeado ele te traz uma segurança antes que chegue à sua porta, né? Ele tá ali
no portão da sua casa. Antessala, né? Antessala, isso mesmo. Então ele já vai evitar, né? Na mesma fábrica, a gente tem o cadeado tradicional e essa fechadura de alta tecnologia. Continua existindo no Brasil mercado para esses dois tipos ou tão diferentes produtos? Existem. O Brasil é um país Grandes proporções. de mais de 20 países, né? Exatamente. São É uma escola, É né? uma escola, tem de fato. O cadeado ele continua sendo muito importante porque ele está no portão ali, antes que chegue na sua porta, né? Na antessala. Antessala, isso Então, mesmo. às vezes, no mesmo cliente, você tem cadeadinho, cadeado e cadeadão, aqueles grandes. E aí tem ali na porta aquela fechadura de alta complexidade. No material de construção, a gente tem um especialista, né? Que ele normalmente, especialista de fechadura, então ele vai trabalhar mais com fechadura. Mas tem um generalista também, né? E o cadeado também a gente costuma a falar. O cadeado ele está em todo lugar. O cadeado se vende numa farmácia, o cadeado se vende no supermercado, numa papelaria. Tem porta, tem fechadura ou tem cadeado? O cadeado ele tem um consumo muito parecido com pilha. O comportamento de compra dele é muito parecido. Então, é um produto que se estiver no checkout, num supermercado, por exemplo, ele vai ter uma... A gente pode exagerar que em cada lar brasileiro tem um cadeado? Não é exagero, não. Eu acredito muito. né? A gente está falando aí de faturamento médio nosso de 2 milhões de peças. Faz a conta aí, há mais de 10 anos, já deu... Alguns bilhões. É isso aí. Então, eu acredito muito que seja. E cada lar tem uma necessidade de mais de um cadeado, né? E o pensamento também dos arquitetos e engenheiros está muito ligado a tudo isso, né? Cada vez mais um comportamento estético ligado à segurança, não é? Porque quando você recebe uma configuração de uma casa muito bem montada, normalmente o arquiteto, principalmente o arquiteto, ele olha aquela porta, ele olha aquele ambiente e fala, eu não quero uma fechadura que vai destoar com tudo isso. Eis o pensamento também dos seus designers pensarem também numa solução. É isso mesmo. A gente tem um P&D interno, né? A gente tem um design também de produto específico que está o tempo todo pensando em tendência. Quando a gente vai pensar num design de maçaneta, de uma fechadura, a gente não está olhando só o mercado de fechadura, a gente está olhando todo o ambiente, a gente participa de feira em Milão, né? Para abrir mesmo a mente e ver de fato o que as pessoas estão consumindo em relação a design, acabamento. Milão continua ditando a moda. Ainda dita. Nesse segmento, ainda dita, né? Então a gente tem algumas referências de mercado, mas o design hoje é crucial. A fechadura, a gente comunica a fechadura com metais para portas, né? Sair um pouquinho só da funcionalidade da fechadura com uma ferragem específica, da função dela que é trancar ali e proteger, né? Mas também trazer o design que hoje é essencial. Você comprar uma casa, você quer trocar o piso, quer pintar e também quer trocar a sua maçaneta. E detalhe, né? A maçaneta é a porta de entrada, né? É a porta de entrada da sua casa, né? Então precisa de fato ter algo que combine com o design do seu lar ali. Você olhe todo dia para ela e goste de tudo que você está vendo. Exatamente. Ô Lucas, quase 17 anos de casa, né? 17 anos de casa. 17 anos de casa, entrei em 2007, com 17 anos, como mensageiro. Entrei lá na Pado. E hoje diretor comercial. Aí eu passei por marketing, inteligência de mercado, daí no comercial fui supervisor, gerente. Aí antes de assumir a diretoria, eu estava como gerente nacional de vendas, né, do material de construção no varejo. Orgulhoso disso? Muito orgulhoso. Valeu a pena investir na empresa, acreditar, estudar. Você estuda hoje ainda, né? Estudo ainda, faço uma MBA, né? E pretendo, assim que eu encerrar ela, continuar estudando. A vida é um aprendizado diário, né? A gente precisa só estar disposto a aprender. Eu cheguei onde eu cheguei, é claro, baseado numa base familiar, né? Muito focada no trabalho, na responsabilidade. E muito simples, né? Muito simples. Mas a Pado também, o que me orgulha muito de trabalhar na Pado é que o presidente sempre valorizou a mão de obra local, né? Sempre valorizou a mão de obra local. A Pado tem uma escola de fábrica, né? Com parceria com o Senai em 2008. Deve ser muito legal e deve ser muito satisfatório, faz parte de um case, não é? O Alfonso, o presidente,
olhar para aquele ex-office boy e dizer, e hoje ele é meu diretor comercial. Então, se você for hoje lá na Pado, a primeira coisa que ele vai falar, ele foi meu office boy, ele vai falar isso. Ele vai ele tem muito orgulho disso. Ó. Hoje, 90% da equipe estratégica e tática é formada dentro de casa. Ele tem um orgulho imenso disso. O diretor da fábrica, ele foi da primeira turma formada na escola de fábrica, que é a escola Nina Gardema, que tem dentro da fábrica, então se forma em média de 40 a 50 alunos por ano. A gente está falando que a Pado já formou mais de 600 profissionais, não só para a Pado, mas para o mercado, né? Porque outras indústrias aqui da região acabam absorvendo esse trabalho. Então, ele valoriza muito. Isso me orgulha demais, porque muito do que eu vivo hoje foi por conta da Pado, né? Minha experiência de trabalho, de vida. Entrei menino lá, casei, me tornei pai, tudo na Pado, né? Então, eu tenho muito orgulho do que eu construí, né? E também valorizo todo mundo que passou no decorrer da minha carreira, que contribuiu para isso. Eu sempre... Você estava comentando sobre parcerias estratégicas com o Senai. E a escola de fábrica nossa é uma parceria com o Senai. Então, a gente tem um professor, né, do Senai, que ele fica lá todos os dias, né, dando aula. Então, os alunos, eles passam, durante o dia, eles têm aula teórica e também aulas práticas. Aí tem formatura no final do ano, e alguns alunos, depende da demanda do ano, eles são aproveitados na indústria ou até mesmo em outras áreas administrativas. Mas como eu citei, hoje o nosso gerente de PPCP, ele saiu da escola de fábrica, o nosso diretor de fábrica, ele saiu da escola de fábrica, e a gente tem diversos outros nomes que saíram. A própria equipe comercial, hoje, 90%, ela é uma equipe formada dentro de casa, entrou como estagiário, se desenvolveu na inteligência de mercado, no comercial. Então, isso vem muito do presidente, isso me orgulha muito, é algo que eu admiro muito da cultura Pado, que é essa formação de mão de obra. Então não são pratas da casa, são ouros da casa. Ouros da casa. Ouros da casa, muito bem. O Lucas, e aí nós temos o associativismo e a gente tem o Ecomac Sul, que na sua 26ª edição traz o tema Desafios, Tendências e Oportunidades, com um subtítulo Relacionamento como Estratégia e Inovação como Prioridade. Gostou do tema? Gostei, faz todo sentido nos dias atuais, né? Desafio até porque o mundo está muito mutável, né? As coisas mudam de forma muito rápida, então a gente tem um desafio a cada dia. É difícil você ter um planejamento a longo prazo sem ter nenhuma alteração. Aquelas reuniões uma vez por ano, esquece, Esquece, né? Não é o suficiente. Você precisa, de fato, estar acompanhando diariamente, né? Um planejamento a longo prazo hoje, dificilmente você não vai ter uma mudança de rota ou de estratégia no meio do caminho, né? Então, são muitas variáveis hoje que acontecem, né, no mundo, então está sendo muito dinâmico, faz todo sentido. Relacionamento, o nosso mercado é extremamente relacional, extremamente. Total, né? Tem muita necessidade de você estar, de fato, visitando, tá próximo. Sofreu muito com a falta do olho no olho, com a pandemia, Sofreu demais, porque, de fato, se faz necessário, né? Nenhuma tecnologia do mundo vai substituir o aperto de mão e o cafezinho, Ficou comprovado. Acho que agora ficou comprovado, né? Acho que durante a pandemia alguns acreditaram, até vi alguns podcasts, algumas pessoas dizendo que ia substituir representante, o varejo offline não ia existir mais, mas não. Na verdade tem mercado para todo mundo. Acho que tem o híbrido, tem o offline, tem o online. Né? Você trabalha bem com o digital, venda digital? Trabalhamos bem, mas não de forma direta, né? A gente trabalha com parceiros, tanto híbrido, como também parceiros que trabalham só no marketplace. A gente não atua de forma B2C, né? Direto com o B2C, porque como a gente tem uma raiz e uma capilaridade muito grande, um compromisso com o varejo, a gente tem como pilar estratégico a atuação no nosso segmento principal, que é o varejo do material de construção. Você vai estar lá de 1 a 3 de setembro? Olha que o lugar é legal, hein? Costão do Santinho, você conhece? Conheço. Eu tive o prazer de conhecer em outro evento, um evento de tecnologia, que eu participei há muitos anos atrás, que eu fui para lá, um lugar maravilhoso, tenho certeza que deve estar ainda melhor, né? Porque faz muito tempo que eu fui para lá. O Costão do Santinho é lindo. E acho que faz todo sentido o local, né? O ambiente, o propósito de estar lá, então a gente está
tá indo com muita expectativa, né, de fazer muito mais relacionamento, estar mais próximo, né, ouvir também muitas as dores dos nossos clientes, e é uma oportunidade, né, de ver em 3 dias, né, de evento, Exato. muitos clientes que você levaria talvez aí 3 meses, 4 meses para visitar um a um. É uma grande vantagem de um evento como esse, né? É uma grande vantagem. De fato, é um evento de negócio e de relacionamento, né? De relacionamento. Que bom, que bom. Lucas, eu só tenho que te agradecer. Eu sei que você está recém-vindo de grandes eventos, viajando o Brasil inteiro. Dar os parabéns aos seus pais, ao seu pai, não é? Obrigado. Que colocou a enxada na sua mão, no bom sentido, né? A picareta, a pá, na verdade, fez com que você trabalhasse pesado e com toda certeza você é orgulho da sua família, orgulho dos seus pares como diretor comercial. Obrigado por você ter vindo aqui na agência, muito orgulhoso de perceber que a educação faz parte exatamente do sucesso. É isso aí, obrigado. Eu que agradeço o convite, né? A Pado, tanto eu como a Pado ficamos muito felizes com a participação. Aproveito aqui o espaço para convidar todos os clientes, né, de estarem na Ecomac. É um lugar fantástico, uma oportunidade de nós estarmos mais próximos também. Dia 1, dia 2, dia 3 de setembro. Estaremos lá, estarei lá, a Pado estará lá aguardando todos vocês. Então, espero vocês no evento. Muito bem. Lucas Pacheco, hoje diretor comercial da Pado, ontem um office boy. Olha que história interessante. Faz com que a gente acredite na educação, principalmente dos nossos pais, dos nossos lares, não é? Então, que assim seja. Você também convidado para o próximo Ecomac Sul em Florianópolis, de 1 a 3 de setembro. A gente se vê lá.